paz a todos. É sempre uma grande alegria estar aqui. E hoje com o tema maturidade espiritual. E já para ilustrar sobre o que a gente vai falar na noite de hoje, imagine uma noite fria aqui de Curitiba. Um frio que ainda não chegou esse ano. Um frio que a gente vai sentir lá por junho e julho. E um mendigo na rua. Horário próximo da meia-noite. E aí passa uma pessoa. Essa pessoa está dentro do seu veículo, observa o mendigo ali. Essa pessoa vai desacelerar um pouquinho, mas não vai fazer nada. Vai continuar no seu carro e vai seguir caminho. Dali a pouco passa uma segunda pessoa. Essa pessoa também no seu veículo, só que essa pessoa vai parar. E aí vocês vão fazer cara de espanto agora. Essa pessoa vai descer, vai agredir o mendigo, vai xingar o mendigo e vai seguir caminho. Infelizmente é uma coisa que acontece. E depois passa uma terceira pessoa que vai parar o carro, vai procurar no porta-luva se não tem alguma bolacha, qualquer coisa para oferecer para ele. Vai perguntar para ele se ele não quer passar a noite num lugar mais quente e liga no serviço de resgate da prefeitura. Qual que é a diferença dessas três pessoas? E a diferença é justamente a maturidade espiritual. Deus criou essas três pessoas de maneira igual? A gente já vai ver que sim. Por que que uma pessoa é mais adiantada que a outra, em termos de progresso? E quais são as características que definem uma pessoa imatura de uma pessoa madura? É sobre isso que a gente vai conversar na tarde de hoje. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta é: Deus criou todos simples e ignorantes. Todos nós somos criados iguais. Disso nós tiramos o quê? Que todos nós tivemos um início. E nós não teremos um final. Nós viveremos para sempre. Sempre buscando a perfeição. E nesse caminho, que nós chamamos de marcha evolutiva, duas leis norteiam o nosso progresso: o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Eu escolho os caminhos que eu tomo na minha vida. Sou eu que escolho. Mas eu vou sofrer as consequências de cada caminho escolhido. E aí eu vou evoluir. Ou por amor, ou pela dor. Não uma dor imposta por um pai punitivo e cruel, mas simplesmente imposta pela minha consciência. A minha consciência que sabe que está fora do caminho da lei divina e quer voltar a trilhar esse caminho. Ou seja, essa marcha evolutiva nada mais é do que o caminho da ignorância. Eu fui criado simples e ignorante, até o conhecimento. Quando eu de fato tiver o conhecimento e colocar em prática o conhecimento, aí eu já sou um tanto mais evoluído nessa marcha evolutiva. Outras duas questões do Livro dos Espíritos. Primeira delas: podem os espíritos degenerar, regredir, atingir um dado estágio na marcha evolutiva? É possível esse espírito ficar pior? E a resposta é não. A resposta é não. Pode permanecer estagnado, estacionado, mas regredir, ninguém regride. E a questão 116: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? E a resposta dessa pergunta é para a gente pensar bastante. Sabe qual que é a resposta? É não. Não. Todos se tornarão perfeitos. Todos.
Então, pense na pessoa mais cruel que vocês possam imaginar. Essa pessoa um dia vai ser perfeita. Ou seja, essa pessoa não é má. Ela está má. Ela está. É uma condição passageira. E essa pessoa está em processo de aprendizado. Assim como cada um aqui presente. Todos nós estamos em processo de aprendizado. Uns estão um pouquinho mais adiantados, outros um pouquinho mais atrasados. Mas está todo mundo em processo. Aquele irmão mais adiantado tem que ter o que com o irmão mais atrasado? Paciência, respeito, indulgência com imperfeição alheia. Isso que a gente precisa ter. E a pessoa ficará na ignorância até quando? Até que a sua consciência desperte. Falando em consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: está na nossa consciência. A nossa consciência que faz duas coisas por nós. Aponta a nossa deformidade moral e aponta o melhor caminho a ser seguido. Então, por exemplo, fui no mercado e o caixa me dá R$1 a mais de troco. E eu percebi. Coloquei a moedinha no meu bolso. Estou saindo pela porta do mercado. O que minha consciência vai me dizer? Ela aponta minha deformidade moral, desonestidade. Aponta o melhor caminho a ser seguido. Volta lá e devolve o dinheiro, porque não é teu. Só que a gente é danado. Nós anestesiamos a nossa consciência. O que significa isso? Nós queremos passar como certo muitas coisas que são erradas. Queremos justificar nossos atos errados. A gente sabe lá no fundo que é errado. Não, mas peraí. Eu tenho uma justificativa para isso. Eu estou errando por causa disso, disso e disso. Eu estou furando fila por causa disso, disso. E a gente quer justificar o injustificável. E a pessoa com a consciência anestesiada vai pensar o quê? Na hora que a consciência dela gritar para devolver o dinheiro. Ela vai pensar assim, ó. Quem tem a consciência anestesiada, ela vai pensar, só R$1. O que é R$1? Tem políticos roubando milhões, inclusive do que é meu. Então estou recuperando uma pequena parte. E eu duvido que o dono do mercado vai despedir o caixa por causa de R$1. Mas também se despedir problema do caixa, porque ele não sabe contar. Ele que aprenda a contar para exercer a função dele. Quem tem a consciência anestesiada pensa assim. E aí Kardec aprofunda a questão 621 e faz a 621A. Pensem, olha que fantástica a pergunta dele. Se a lei de Deus está aqui na nossa consciência, está tudo aqui, ó. Por que tiveram que vir vários bons espíritos encarnar na Terra para nos ensinar o caminho? Por quê? Para quê? Está tudo aqui. Interessante, não é? E os espíritos respondem. Porque nós desprezamos as leis de Deus, nós esquecemos as leis de Deus. Então quis Deus que viessem esses bons espíritos nos lembrar o caminho. E entre tantos, quem foi o maior deles? Foi Jesus. Aí Jesus veio, ensinou coisa boa, praticou tudo que ensinou, curou. O que a gente fez com ele? Crucificou. Por quê? Porque tudo que ele fez incomodou o nosso ego doente. Incomodou a nossa imaturidade espiritual. Incomodou. Então vamos fazer o quê? Colocar na cruz. E aí passou tempo, agora estamos no ano 2018.
Estamos dentro de uma casa espírita, estudando a doutrina espírita, estudando Jesus. E entre tantas obras de referência, uma das principais que nós estudamos é o Evangelho segundo o Espiritismo. O que a gente acha dessa obra? Maravilhosa. Tudo lindo. Coisa mais linda do mundo. Tudo que está lá está certo? Lá está escrito que tem que perdoar. Tem que perdoar? Amar o inimigo. Tudo que está lá está certo, não está? E a gente pratica? Ou a gente só acha bonito? Porque achar bonito não adianta nada. Nós estamos em consciência de sono. Quando nós começarmos a nos esforçar para colocar em prática tudo isso aqui, ó, significa que nós estamos despertando, acordando dessa consciência de sono. Só que a gente quer acordar ou quer continuar do jeito que está? Tem uma frase que está no Evangelho que diz assim: enquanto umas pessoas se comprazem no seu horizonte limitado, outros compreendem a existência de alguma coisa melhor e esforçam-se para libertar-se, e sempre o conseguem quando dispõem de uma vontade firme. Se nós quisermos mudar a nossa vida, fazermos a nossa reforma íntima, o que a gente precisa? Vontade firme. Só que a nossa vontade é de que tamanho? Bem pequenininha. Por isso que a gente titubeia. Falta vontade para a gente ser uma pessoa melhor. E agora vamos analisar os ensinamentos de Jesus. Vamos refletir. O que Jesus ensina para a gente? Sabe aquela pessoa que você não gosta? Que você chama de inimiga? Ama essa pessoa. Sabe a pessoa que fala mal de você, que te calunia? Fala bem dela. Sabe a pessoa que te maltrata, te prejudica, tenta destruir tudo que você está tentando construir? Faz o bem para essa pessoa. Ora por ela, pede para Deus ajudar ela. O que vocês acham disso? A pergunta é: o que vocês acham disso? E a partir de agora nós vamos dividir todos nós aqui em 3 grupos. Porque são 3 as respostas possíveis. Vamos lá. O que vocês acham disso? Para o primeiro grupo vai responder assim, ó: isso é um absurdo. Da onde isso? Como é que eu vou fazer o bem para a pessoa que me faz o mal? Isso não existe, é um absurdo isso. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo vai responder. O segundo grupo já começou a engatinhar. Está engatinhando ali nos degraus da evolução. O segundo grupo, o que vocês acham disso? Essas pessoas vão responder: eu não quero, mas eu devo. Mas eu devo. E agem em virtude de uma obrigação moral. A vontade dessas pessoas é dar na cara das outras. Mas elas não fazem isso. Porque elas leram lá no Evangelho que nós devemos perdoar, amar os inimigos. Então, o verbo dessa pessoa é: eu devo. Eu devo. E aí ela começa a praticar, e praticar, e praticar. O terceiro grupo de pessoas já são pessoas mais maduras. Estão lá no final lá da subida. Essas pessoas vão responder assim: o que vocês acham disso? Eu quero. Eu vi os ensinamentos de Jesus, eu li isso, eu estudei.
E tudo que Jesus ensinou é o correto. Essas pessoas interiorizaram os ensinamentos e aquilo passou a ser verdade dentro delas. Na primeira oportunidade que elas tiverem para perdoar, o que elas vão fazer? Vão perdoar. Sem olhar quem. Não importa o que o outro tenha feito. Porque lá no coração dela está que ela quer perdoar. E nós estamos aonde? É um absurdo? Eu devo ou eu quero? Agora é uma reflexão pessoal. Cada um pensa, onde é que eu estou? Quando a pessoa vem e me prejudica, o que eu faço? Para cada um pensar. Bom, nós temos eu. É um absurdo, eu devo e eu quero. Vocês acham que é possível a pessoa passar direto da fase do é um absurdo para eu quero? Imagina, ela está achando um absurdo tudo isso. Aí no outro dia ela acorda já querendo amar os outros. Não é assim que funciona. É uma coisa degrau a degrau. O que faz a pessoa passar do é um absurdo para eu devo? Vontade firme. O que faz a pessoa passar do eu devo para eu quero? Vontade firme. E aí nós lembramos de uma frase de Emmanuel que diz assim: a disciplina antecede a espontaneidade. Primeiro vem a disciplina, depois fica natural. A disciplina está onde? No eu devo. Eu devo, é treino, disciplina. Dali um tempo tudo vai ser natural, espontâneo. É espontâneo. Eu só vou chegar na fase do eu quero depois de muito passar pela fase do eu devo. Tudo que eu estou falando é racional para vocês? Então, falando em racional, instinto, razão e sentimento. As nossas ações costumam ser baseadas em quê? Vamos analisar. Calma lá, gente. Vamos analisar. Se uma pessoa grita comigo, o que eu faço? Grita mais alto. Grito mais alto. A pessoa que age pelo instinto, basicamente, ela é reativa. Ela reage o tempo inteiro. O comportamento dela depende do comportamento dos outros para com ela. Se o outro trata ela bem, quem sabe ela trate bem. Mas se o outro tratar mal, sai de perto. Tudo na vida dela depende dos outros ou das circunstâncias. Ela não faz as coisas, ela só reage. Se gritam com ela, ela vai gritar também, talvez mais alto. A pessoa que age pelo instinto, basicamente ela é intempestiva. E aí está uma chave da nossa palestra de hoje. Sabe o que é intempestivo? É aquela pessoa que age sem pensar. Gente, a partir do momento que cada um de nós aqui começar a pensar e depois agir, automaticamente a gente já dá uns bons passos para a nossa maturidade espiritual. Lembrem sempre. Primeiro pensa, depois age. A pessoa intempestiva, ela primeiro age, depois ela pensa, aí ela se arrepende. Por isso muitas das suas atitudes são infantis, próximas do ridículo. E se nós agora fizermos uma varredura, uma análise da nossa semana ou do nosso mês e analisarmos as discussões que nós tivemos,
as brigas. Já imaginou? Alguém filma e mostra pra gente a filmagem. O que a gente ia sentir ao se ver? Facilmente sentiríamos vergonha. Vergonha. Porque são atitudes infantis, próximas do ridículo. Simplesmente porque nós não pensamos antes de agir. Aí está a chave, gente. Quer reduzir muitos problemas de vocês? Pensem primeiro. Eu tenho 2 sobrinhas, uma de 2 anos, outra de 3. A de 3 chamou a de 2 de feia. E a de 2 chorou. E veio até mim. Me chamou de feia, chorando. Eu falei para ela, ó, o que a outra fez lá não está certo. Mas você também não devia se afetar por uma coisa dessa. Por que você está chorando por isso? Que coisa boba. E eu falando isso adulto. Onde que eu quero chegar? Já imaginaram os nossos benfeitores espirituais, os nossos mentores nos olhando no nosso dia a dia? Pensou se você diz, chama ela também. E eles devem pensar, meu Deus, que imaturidade. Tá brabo porque foi chamado de feio. Tá brabo porque levou uma fechada no trânsito. Vocês acreditam que tem gente que fica braba no trânsito? Por quê? Hein? Por que ficar bravo no trânsito? Criança é a melhor prova de paciência que pode existir. Mas mais que o trabalho em casa? Mais qualquer Bom, o que fizeram para o nosso amigo aqui da foto? Deram uma fechada nele. Ok. Quem fechou ele, talvez fechou ele sem querer. Já pensaram nisso? E ele ficou bravo, ficou nervoso. Do ladinho dele tem uma pessoa no banco de carona. Ele vai descontar toda a raiva dele na pessoa do lado. Então não só ele vai ficar mal, ele vai deixar outras pessoas tão mal quanto. Ok, mas imaginemos que ele esteja sozinho ali no carro e ele ficou mal. Ele talvez nunca tenha visto essa pessoa. Fechou ele, nunca mais vai ver de volta. E ficou bravo. Aí ele pensa assim, ó, quem o outro acha que é para me dar uma fechada? Eu vou acelerar meu carro e vou fechar ele para ele aprender. Aprender o quê? Aprender o quê? E aí ele vai lá e fecha o outro. Levei uma fechada, dou uma fechada. Olho por olho. O que é isso? Lei de Talião. O eclipse absoluto da razão. Não tem razão nenhuma. É apenas instinto. Quem basicamente age por instinto? Os animais. Os animais. Quando a gente está no trânsito e fica bravo, ou no trabalho, ou em casa e fica bravo, quase que não é um humano que está ali. Porque o humano é dotado de raciocínio. Pensa antes de agir. Mas a gente se comporta feito animal. Instinto. Instinto. E esse nosso amigo aqui seguiu viagem. E no meio do caminho furou o pneu do carro dele. O que ele faz agora? Primeiro, desce do carro. Segundo, chuta o pneu. Terceiro, xinga o pneu. E quarto, aí troca o pneu. Precisava chutar e xingar? Não. Tem alguma razão nisso? Nenhuma. Nenhuma. É instinto.
É a parte animal dele ali agindo. Porque o correto seria a pessoa que pensa. Ela desce do carro, troca o pneu e segue a viagem como se nada tivesse acontecido. Aí muitos vão dizer assim, não, mas é bom dar aquela chutada no pneu para extravasar. Extravasar nada, é só para abaixar o padrão vibratório. E ficar afinizado com que tipo de espírito daí? Aqueles que querem atrapalhar ainda mais, perturbar. Então essa é a pessoa que age pelo instinto, que não é o nosso caso. Vamos lá. Agora, pessoa que age pela razão. Já falei várias vezes, a pessoa que age pela razão, primeiro ela faz o quê? Pensa, ok, depois ela age. E na hora que ela está pensando, ela analisa o seguinte. E daí? Interrogação. E daí? Qual é a consequência do ato que eu quero cometer agora? Eu quero agir de tal maneira, mas tudo tem uma consequência. As coisas boas e as coisas ruins. A minha vontade é dar na cara da outra pessoa. Mas e daí? E daí que a outra pessoa vai ficar nervosa e vai brigar comigo, vamos discutir, vamos cortar a relação. Não, é ruim. Então é melhor eu não dar na cara. E não dou. Isso é agir pela razão. E o verbo da pessoa que age pela razão é eu devo. A pessoa que age pela razão, ela age em virtude de uma obrigação moral. E vai se esforçando, e treinando, até ela conseguir fechar toda uma lista de coisas assim que ela está tentando, se esforçando. Porque depois da disciplina vem a espontaneidade. Aí entramos no sentimento. Tudo que eu fazia sob o prisma da razão, eu passo a fazer sob o prisma do sentimento. Agora eu quero. Agora é natural. E quando eu chego nessa fase do eu quero, sabe o que começa a estar aqui dentro de mim? O reino dos céus. Que é o que Jesus tanto ensinou. Aí quando eu chego nessa fase e o reino dos céus está aqui dentro, importa o que a outra pessoa me fale? Não importa. Eu vou querer sempre o bem para ela. Não importa como esteja aqui ao meu redor, eu estou bem e ajudo a transmitir essa positividade para todo o meu redor. É passo a passo. Mas tudo depende da minha vontade firme. Ok. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês alguns itens para a gente analisar se nós somos imaturos ou maduros. O primeiro item é: quando eu sou imaturo, eu sou uma pessoa revoltada. Quando eu sou uma pessoa madura, eu confio em Deus. Pergunto para vocês, e agora vocês só pensem e analisem. Quando as coisas não saem do jeitinho que vocês gostariam, vocês se revoltam ou confiam em Deus? A gente está querendo disputar o controle com Deus. Deixa Deus no controle. Sabe por quê? A minha visão é limitadíssima. Limitada. E a visão de Deus? Total. Total. Um outro fator. Se vocês analisarem, vocês vão perceber. Muitas vezes, nem vocês querem o próprio bem de vocês. Fazendo coisas para se auto-sabotar. Se auto-prejudicar. E Deus? Deus é um Pai bom, justo, misericordioso, só quer o nosso bem. Só.
Então deixa Deus no controle. Vocês já ouviram aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas? É torta a linha porque eu não entendo, eu não compreendo. A frase correta seria, Deus escreve certo por linhas certas, por linhas perfeitas. Muitas vezes o bem está onde eu julgo estar o mal. Eu acho que é uma coisa ruim. Mas na verdade é a melhor coisa que poderia me acontecer. Gente, a pior coisa que poderia nos acontecer, sabe o que é? Todos os nossos desejos se realizarem. A gente estaria perdido. Deixa Deus no controle. E até na oração inicial, eu acho muito legal. O Pai Nosso. Todo mundo vem firme na hora do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino. Daí dá aquela murchada assim. Seja feita a vossa vontade. Porque no fundo a pessoa queria falar o quê? Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. E quando eu sou uma pessoa revoltada, quando as coisas não saem do jeito que eu quero, significa que eu sou egoísta e orgulhoso. Questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual o maior obstáculo ao nosso progresso? Vocês lembram aquela marcha evolutiva que eu coloquei para vocês no começo? O que trava o nosso progresso? E a resposta é orgulho e egoísmo. Se nós formos pessoas egoístas, orgulhosas, a gente trava. Travou na marcha evolutiva. Só que nós vimos lá também no início que nós evoluímos por amor ou pela dor. A primeira proposta pedagógica da providência divina sempre é o amor. Sempre. Mas se não vai por amor, vai pela dor. Então a pessoa egoísta, orgulhosa, está lá travada na marcha evolutiva. Não vai. Vem a dor. Só que quando a dor chega para a pessoa egoísta e orgulhosa, ela fica contente? Ela se revolta. A revolta vai gerar mais dor. E a dor mais revolta. E a revolta mais dor. E vira um ciclo interminável. Dor e revolta. Até que essa pessoa canse de sofrer. E se resigne. Resignação é aceitação do coração. É quando eu aceito de coração. Então no instante que eu estou ali naquele ciclo, me resignei, aí eu continuo a minha marcha evolutiva. Então se eu estou ali na minha vida hoje em dia, dando um murro em ponta de faca e me debatendo e não saio do lugar, está na hora de se resignar. Aceitar os desígnios de Deus. Esse aqui é Jalal ad-Din Muhammad Rumi. Ele é um mestre persa do século XIII. Ele tem uma lição bem interessante para a gente. Ele diz que quando nós não aceitamos a incerteza, isso se converte em medo. Mas se eu aceito a incerteza, vira tudo uma aventura. Se eu não aceito o bem nas outras pessoas, eu me torno invejoso. Mas se eu aceito o bem nas outras pessoas, isso me dá inspiração. Bonito isso, não é? Se eu não aceito as coisas fora do meu controle, eu vou sentir raiva. E vou querer sair quebrando tudo por aí. Mas se eu aceito as coisas fora do meu controle, eu vou me tornar tolerante. Se eu não aceito as pessoas como elas são, eu vou me tornar uma pessoa
que odeia. Mas se eu aceito as pessoas do jeitinho que elas são, aí eu vou sentir o amor. Então tudo está na não aceitação ou na aceitação. Porque duas pessoas podem estar sofrendo com os mesmos problemas, com os mesmos. Só que uma pessoa não aceita, a outra aceita. Qual que é feliz? E qual que está padecendo de terríveis torturas? Que não aceita. Isso nos leva à questão do ressentimento. Ressentimento é o ego doente que não admite o ocorrido. Não, isso não pode ter acontecido. Deixa eu pensar de novo. E aí pensa. Não pode ter sido dessa maneira. E aí pensa de novo. Não, eu não aceito, eu vou pensar de novo. Isso é o ressentimento, é pensar 1000 vezes na coisa ruim que aconteceu. Fazendo igual a vaca. A vaca, ela rumina e fica lá mastigando e mastigando. Igual a gente. A coisa ruim aconteceu 15 anos atrás. Mas eu sinto o gosto amargo como se tivesse acontecido agora de manhã. Como se a pessoa tivesse falado alguma coisa para mim hoje de manhã. Quando na realidade ela falou 15 anos atrás. Isso é o ressentimento. E a pessoa, em vez de sofrer uma vez, ela sofre milhares de vezes ali na mente dela. Não basta sofrer uma. Tem que sofrer milhares. Esse sofrimento, quem está impondo para a pessoa? Ela mesma. Não é um processo de autossabotagem? Ela está escolhendo isso. E aí quando a gente tem um problema, a gente costuma pensar no quê? Só nele. Só nele. Não importa o que esteja acontecendo na minha vida, eu estou pensando em problema. E fico ali ruminando o problema e pensando nele. Ok. Quando eu estou nessa coisa obsessiva de pensar num problema e pensar e não aceitar e como é que vamos fazer e revoltado, o que eu faço? Eu começo a me achar vítima. Eu fico pensando ali no problema, ansioso, angustiado, invento 1000 diálogos trágicos. Aí eu vou chegar para a pessoa e vou falar tal coisa para ela, e ela vai falar tal coisa para mim. Tudo isso na minha mente. E às vezes eu estou vendo um filme com a minha esposa. O meu corpo está ali, mas a minha cabeça está onde? Nos problemas. Não estou nem vendo o filme. Então, primeiro, eu estou deixando de aproveitar o momento com a minha esposa. Segundo, ficar ruminando o problema não vai me levar a lugar nenhum. Pelo contrário. Porque quando eu fico ansioso, angustiado, revoltado, o meu padrão vibratório diminui. Fico afinizado com que tipo de espírito? Os que querem atrapalhar. E aí vem que tipo de ideia? Aquelas bem mais ou menos. Mais para menos. Se eu tenho um problema, eu preciso fazer o que com o meu padrão vibratório? Elevar. Elevar. Como é que eu elevo o meu padrão vibratório? Através de uma prece, uma oração. Elevei meu padrão vibratório, bons espíritos vão poder se aproximar de mim e me transmitir boas ideias, boas inspirações, intuições. Aí, opa, captei aquela ideia. É isso que eu vou fazer. Aí eu paro de focar em problema e começo a focar na solução. E acabou. E eu paro de me martirizar e paro de ruminar. Eu aceito que eu tenho problema, mas eu já tenho a ideia, o plano do que eu vou fazer. E começo a arregaçar a manga para agir. Ok? O próximo item que eu quero ver com vocês
é esse aqui. A pessoa que se ofende fácil, ela é imatura. A pessoa que não se ofende, ela é madura. E nós nos ofendemos facilmente, sim ou não? Às vezes nos ofendemos com coisas que a outra pessoa não tinha nem intenção. A pessoa não tinha intenção nenhuma de nos ofender. Mas a gente se ofende. A pessoa fala qualquer coisinha, eu pego aquilo, eu pego aquelas palavras, eu transformo num punhal. E eu cravo aqui no meu coração e sofro com isso. Com as palavras das outras pessoas. E outra pessoa não teve intenção nenhuma de me ferir. Nenhuma. Ou seja, eu estou usando as outras pessoas para eu me autoferir. Ou até no exemplo do trânsito que a gente deu, o motorista lá não tinha intenção nenhuma de me fechar, mas me fechou sem querer e eu me ofendi. Tem gente que se ofende até pelo que não fazem para ela. Então essa pessoa, vamos lá, ajudou alguém e essa pessoa esqueceu de agradecer. E aquela pessoa que ajudou, meu Deus do céu, ela não me agradeceu e fica ofendida. Mas está ajudando porque quer ajudar ou porque quer receber o agradecimento? Quanto mais fácil eu me ofendo, e isso é uma regra, quanto mais fácil eu me ofendo, maior é o meu orgulho. Se eu me ofendo fácil, eu sou orgulhoso. Então vamos lá. Eu estou no shopping, passeando, e vejo lá na frente lá um conhecido meu que vai cruzar comigo. Eu já fico ali preparadinho ali para cumprimentar meu conhecido. Só que meu conhecido, ele está vindo, entretido ali com as vitrines, com os familiares que estão junto. Ele cruzou comigo e não me cumprimentou. E aí eu penso o quê? Orgulhoso, não me cumprimentou, mas também agora eu nunca mais vou cumprimentar essa pessoa. E se eu ver ela, eu vou atravessar a rua. Essa pessoa não me viu. Ela não me viu, se ela tivesse visto, cumprimentava. Aí eu digo que essa pessoa que não me cumprimentou é orgulhosa. Quando na verdade o orgulhoso da história quem que é? Eu, que me ofendi. Todo mundo aqui é um lago. De água clara, cristalina. Água clarinha. Todo mundo aqui. Mas mexe com esse lago. Eu vou apresentar para vocês agora 4 tipos de lago. O primeiro tipo de lago é um lago raso, com muito lodo no fundo, mas pensa um lodo pesado, escuro. E a água está ali, cristalina. Aí vem qualquer pessoa, fala qualquer coisa, ou faz qualquer coisa, agitou. E o lodo faz o quê? Sobe. A água que era clara fica suja, escura. E demora para o lodo assentar. Demora. Porque fica ruminando. Segundo tipo de lago é parecido. É raso, tem lodo. Aí qualquer agitada, o lodo sobe. Mas pelo menos o lodo desce um pouquinho mais rápido. É a pessoa que se ofende, mas no dia seguinte ela já esqueceu. O terceiro tipo de lago é um lago um pouquinho mais profundo. Tem lodo lá no fundo. Aí vem um, mexe assim, não acontece nada. Vem outro, mexe, não acontece nada. Mas sempre tem aquele que capricha, não tem? Que vem lá e mexe legal mesmo. E o lodo sobe. E dali um tempo o lodo desce.
Então essa pessoa se ofende um pouquinho mais difícil, mas se ofende. E o quarto tipo de lodo... Oi? Lago, né? O quarto tipo de lago. Obrigado. Não tem lodo no fundo, não tem. É profundíssimo, profundo. E não tem lodo. Vocês podem fazer o que quiser. Vocês nunca vão conseguir ofender essa pessoa. Ai, Gia, mas não existe essa pessoa. Existe. Tente ofender Jesus para vocês verem. Ó, eu dou 1 semana para vocês tentarem ofender Jesus. Vocês vão conseguir? O que Jesus vai achar de vocês? Vai achar graça. Jesus, né? Quem sabe achar. Podia ser da sua Elias só. E vai continuar amando vocês da mesma maneira. Vai tentar auxiliar vocês da mesma maneira. Sabe a pessoa que ofende vocês? É o personal trainer de vocês. Não tem o personal trainer que trabalha com o nosso percentual de gordura? A pessoa que ofende vocês está trabalhando com o percentual de orgulho. Como é que está a nossa camadinha de orgulho aqui? Está grande ou pequena? Então que bom que a gente tem personal. Próxima vez que alguém nos ofender, estender a mão, muito obrigado. Está fazendo o seu papel muito bem. Quando alguém ofende a gente, nós temos 2 caminhos. O primeiro caminho, a gente fica ofendido e fica bravo, nervoso, e bate boca, e joga, e manda a pessoa, vai pra lá você, eu não quero te ver. E daí a pessoa vem ajoelhada pedindo desculpa, e daí eu falo o que pra ela? Vou pensar no teu caso. Não, tá bom, vou te dar uma chance. Esse é o primeiro tipo, é o primeiro caminho. O segundo caminho, eu me ofendo. Aí eu reflito. Mas será que eu sou certo? Será que não tem outra forma de agir e pensar? Será que essa situação não é uma forma de eu melhorar? De alguma maneira? Porque, gente, pontos de vista existem aos montes. Imagine aqui, eu estou olhando um 6, o meu amigo aqui do outro lado está olhando um 9. É uma questão apenas de ponto de vista. Então a segunda pessoa reflete. Qual desses 2 caminhos que eu apresentei, que é o caminho que eu vou perder meu percentual de orgulho? O segundo. O primeiro eu não perco nada. Eu continuo tão orgulhoso como eu era antes de acontecer um incidente. Então por isso, eu vou falar para vocês agora sobre um exercício para vocês fazerem em casa. Uma atividade. É a garrafinha vazia que vocês vão colocando feijãozinho nela. Como é que funciona? Toda vez que vocês se ofenderem, mas que vocês se segurarem, que vocês não estourarem, não baterem boca, não brigarem, vocês se ofendem, respiram, vocês são merecedores de colocar um feijãozinho na garrafa vazia. Mas se vocês brigarem com o outro e bater boca e ficar de cara virada até o dia seguinte, daí vocês não merecem colocar. No final de 1 ano, eu vou ter quantos feijões na minha garrafa? Vamos colocar 300, pode ser? Quase uma por dia. Uma por dia bem caprichada. Aí no final do 2º ano, eu vou ter 200 feijões. No final do 3º ano, eu vou ter 100. Por que está diminuindo? Porque eu estou me ofendendo menos. Antes eu me ofendia quando me chamavam de feio. Agora eu não me ofendo mais. Antes eu me ofendia quando me davam uma fechada. Agora eu não me ofendo.
aquilo que eu me ofendi, agora não me ofende mais. Simples assim. Tudo uma questão de treino. Treino, treino. Disciplina para me levar à espontaneidade. Aí vocês falam assim, mas você está falando questão de anos já. Mas é lógico, vocês vão querer resultado semana que vem. É anos e anos. E quando eu falo 3, 4, 5 anos, eu estou falando pouco ainda. Há quanto tempo o velho homem orgulhoso não está aqui dentro? Há quanto tempo? Quantas encarnações? Aí um vai levantar a mão e vai dizer assim, mas esse exercício aí não está com nada. Porque está fazendo isso só para fugir da briga. Covarde. Aí eu vou responder, sabe o quê? Quem disse que a briga é com o outro? A briga é comigo. Essa é a verdadeira briga. Covarde é o cara que fica brigando com o outro, descontando no outro as frustrações, as más tendências. Corajoso é o cara que tem coragem de se enfrentar. A briga é comigo. Mas um vai falar assim, mas está fugindo do problema. Qual que é o problema? O problema é que lá em casa tem uma TV, um controle remoto, e eu quero ver uma coisa e minha mulher quer ver outra. Esse é o problema, o grande problema. Não. O problema é o orgulho. Porque nenhum dos dois querem ceder. Porque, vamos falar a verdade, gente. É mais prazeroso ganhar a briga do que assistir o programa que se quer. O programa eu não estou nem aí, se eu assistir ou não assistir. Mas eu quero ganhar a briga. Quero ganhar a disputa. Porque quem manda sou eu. Então o problema não é o controle remoto, o problema é o orgulho. Isso que a gente está falando. Agora já imaginou a gente no planejamento reencarnatório nosso? Vamos planejar a encarnação do Jean. Aí chega o benfeitor e fala assim para mim, vai lá e ganhe todos os controles remotos que você puder. Ganhe todas as disputas e não perca uma. É assim que eles falam? Eles falam o quê? Vai lá. Ceda. Se sacrifique pelo outro. Seja abnegado. Você é muito orgulhoso. Vai lá, faça a tua parte bem feita e volta aqui menos orgulhoso. Que oportunidade você vai ter? Personal trainer vão caprichar para você. Faça a tua parte. E aí a gente começa a se encaminhar para o final da nossa fala agora. Eu quero encerrar com algumas frases para a gente refletir. Todas as dificuldades que eu enfrento hoje querem me dar uma lição. Enquanto eu não aprender a lição, a dificuldade vai ficar ali repetindo. E na hora que eu aprender a lição, essa dificuldade não tem razão de ser mais. E vai sumir. Vão vir outras dificuldades para a minha vida, para que eu aprenda outras lições. Mas esse é o segredo. Se eu tenho uma dificuldade e quero superar a dificuldade, é só aprender a lição que ela quer me dar. Aprendi a lição de verdade, pronto. Uma outra frase. As pessoas e circunstâncias da nossa vida expressam a vontade de Deus ao nosso respeito. Então, onde eu estou hoje, com quem eu estou hoje, nada em vão. O que eu estou fazendo, nada em vão. Tudo tem um porquê. Se no meu trabalho tem uma pessoa que me testa a paciência o tempo inteiro, o que Deus quer de mim?
que eu desenvolva a paciência. São os sinais que a vida me dá e eu não percebo. Gente, Haroldo diz assim, ó, cada um progredirá no seu tempo, com a sua maneira de ser e de caminhar. Vocês concordam? E aí ele continua. Mas se num determinado dia você não conseguir dar um passo, que você arraste o teu pé 1 centímetro que seja, mas que nenhum dia teu seja em vão. Durante o dia, quantas oportunidades de fazer o bem eu tenho? Dá para colocar centenas, não dá? Analisando ali. Porque é no mercado, é no trânsito, é na escola, no colégio, no trabalho, em casa, na casa espírita. Onde eu tiver, eu tenho oportunidade. Então dá para colocar aqui as centenas. Se eu aproveito ali algumas, poucas, eu estou arrastando o meu pé. Mas o meu objetivo é tentar dar passo. Então que eu aproveite, quanto mais oportunidades, melhor. E com esse conhecimento todo aí, se eu erro, a responsabilidade é maior. É porque eu quero continuar dormindo, espiritualmente falando. Não quero acordar. Lembre, vontade firme. Jesus ensinou tudo o que a gente precisa saber para a nossa evolução. Só colocar em prática tudo o que ele ensinou. Porque é o correto, a gente sabe que é o correto. Vamos parar agora de achar bonito e praticar. A nossa maturidade espiritual, esse processo de amadurecimento que depende de uma pessoa só. Nós mesmos. Muita paz a todos e obrigado pela atenção.